me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Cada vez mais te amamos, Pai, porque esse seu amor nos constrange, Deus. Maravilhoso sentir o teu amor, Jesus. Aleluia. Declare ao Senhor essa noite: Santo, Santo tu és, Jesus. Aleluia. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Aleluia, Deus, trouxe minha vida, Pai. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Glória ao Senhor Jesus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Santo, Santo, Santo. Te louvamos, te agradecemos, Pai. Aleluia. Louvado seja o teu santo e glorioso nome. A igreja pode ficar à vontade. Passa a palavra ao ministro Lucas André. Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite ao nosso internauta. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. É uma honra, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para recebermos mais da parte de Deus em mais um culto da Jucade. Louvores tremendos, abertura tremenda. O culto até aqui tem sido bênção e que Deus continue se derramando assim em nosso meio, como foi em meus louvores e em meio aos 5 minutos de oração. Hoje, o culto da Jucade, daremos continuidade à temática de pai para filho. Temática essa que vem sendo abordada em todo o mês de setembro. E a palavra de Deus nos fala no Evangelho segundo João, no seu capítulo 1, versículo 12. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, todos aqueles que recebem o Senhor Jesus, têm-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós, eu, você, que estamos reunidos aqui, quando cremos no Senhor Jesus e recebemos Ele em nossos corações, nos tornamos filhos de Deus. Então, vire para o irmão que está do seu lado e afirme essa verdade. Fale: eu sou um filho de Deus. Agora profetize sobre a vida do seu irmão e fale: você também é um filho de Deus. Amém. Nessa série de mensagens da Jucade, a ideia ministrada ao coração da liderança é como se cada culto fosse uma carta de pai para filho, de Deus para nós, seus filhos. E no primeiro culto nós tivemos uma carta, uma mensagem sobre intimidade com o nosso amado ministro Ed. No segundo culto da Jucade, no sábado passado, nós tivemos uma ministração com a nossa amada pastora Nayuf sobre adoração. E hoje nós traremos uma carta, uma mensagem sobre esperança.
Então, uma mensagem do nosso Pai para nós que somos filhos de Deus, para nós que cremos no seu nome e para nós que recebemos o Senhor Jesus em nossas vidas. Amém? Para iniciarmos essa palavra, essa mensagem, essa carta do nosso Deus para nós, peço que o nosso amado pastor Afrânio nos dirija em oração, abençoando essa mensagem. Te bendizemos, Deus vivo, por tua palavra que agora nos será ministrada. Já referimos, Pai, e fazemos referência à congregação, à unidade, aos 5 minutos de oração, a linda e maravilhosa ministração, e agora, Pai, os louvores maravilhosos também. Capacita-nos, unge-nos para que possamos recepcionar essa palavra que nos será ministrada pelo nosso amado ministro Lucas André, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos por essa linda expectativa que é a esperança do teu povo. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, meu pastor. Vamos abrir a palavra de Deus para iniciar a mensagem no Evangelho segundo Marcos. Marcos, no seu capítulo 5. Evangelho segundo Marcos, no seu capítulo 5. Porção do texto conhecidíssima por toda a igreja, nós vamos ler dos versos 21 a 34. Nós vamos lendo, parando, e assim seguiremos ao final da mensagem, lendo toda a porção do texto citada. Nós vamos ler Marcos, no seu capítulo 5, dos versículos 21 a 34. Amém? Passo a ler. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o por todos os lados. Então aqui nós lemos dos versos 21 a 24. Deixe sua Bíblia aberta no texto, porque nós vamos seguir trabalhando pelo texto durante toda a mensagem. Jesus aqui estava voltando de Decápolis. Decápolis, região onde haviam 10 cidades, e ali havia Gadara. Então Jesus estava voltando de Gadara após ter libertado, após ter salvo o endemoniado de Gadara. Nós conhecemos a história, um homem que havia nele uma possessão, uma legião de demônios. Então Jesus vai até lá, liberta esse homem. Após a libertação, Jesus está voltando, e na volta de Jesus, ele já é recebido na praia ao mar por uma grande multidão. A multidão já estava ali esperando o retorno de Jesus, esperando a chegada de Jesus. E juntamente com toda essa multidão, no meio de toda essa multidão que estava ali no aguardo de Jesus, havia um homem chamado Jairo. E Jairo era um dos chefes da sinagoga. Então, não apenas ele era um líder político, mas também um líder religioso. E ele vem e se prostra aos pés de Jesus e pede insistentemente para que Jesus vá até a sua casa, para que venha realizar uma cura sobre a sua filha que estaria doente, que estaria morrendo. Então Jesus, os seus discípulos, Jairo e aquela grande multidão começam essa empreitada a caminho da filha de Jairo. E é nesse ponto que inicia a história que nós vamos trabalhar na noite de hoje, na palavra de hoje, que é a história da mulher hemorrágica. Quando Jesus recebe ali o chamado, a petição de Jairo, ele passa a ir até a casa de Jairo para curar a sua filha. E nesse percurso, nesse caminho, acontece um fato extraordinário. E é em cima desse fato que nós vamos ministrar essa noite. A palavra de Deus nos diz, nos versos 25 a 26, estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido na mão de muitos médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Então ali, naquela multidão que estava a caminho da casa de Jairo, ali naquela multidão que estava a caminho da cura da filha de Jairo, existia uma mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia, uma mulher que por 12 anos passava por um problema, uma mulher que por 12 anos sofria de uma doença que não cessava, não parava e não lhe dava folga nem trégua. Não foram 12 dias, não foram 12 semanas, não foram 12 meses,
foram 12 anos. O tempo aqui parece ser muito pequeno, porque não é conosco, nós estamos apenas lendo, mas eu quero nos convidar a nos aprofundarmos e imergirmos nessa história, como se estivéssemos doentes há 12 anos. Eu não sei qual é o pior período de enfermidade que você já teve, mas o meu pior período foi quando eu extraí o siso e tive ali um problema pós-cirúrgico. Eu fiquei 21 dias muito mal, muito mal. Eu nunca fiquei tão doente na minha vida. Eu lembro que um dia que foi o maior baque para mim foi quando a André e a Larissa foram lá em casa fazer uma visita, era dia de jogo do Flamengo, e aí eu sentei para assistir o jogo, com 10 minutos de jogo sentado, sem fazer nada, eu não estava gritando, pulando, eu estava sentado. Eu comecei a passar mal, eu falei, não tenho condições de ficar sentado aqui na sala, eu voltei para o meu quarto e fui me deitar. E aí eles ficaram assistindo o jogo, depois foram embora, eu lembro que quando eles foram embora, eu falei, mãe, já era, a minha vida vai se resumir a isso, acabou, eu não consigo ficar sentado. Como é que eu vou voltar a trabalhar? Como é que eu vou voltar a dirigir? Como é que eu vou voltar a estudar? Eu não consigo ficar sentado assistindo um jogo e que dirá fazer qualquer outra coisa. Eu lembro que eu falei, agora minha vida vai ser só vegetar aqui nessa cama até o Senhor Jesus voltar. E foi um intervalo de 21 dias. Eu lembro que foi muito rápido, mas para mim foi desesperador. 21 dias que eu não conseguia fazer coisas simples. E imagina passar 12 anos por uma enfermidade. Ela não passou um tempo muito pequeno sofrendo por aquilo, ela passou 12 anos. Eu estou com 24 anos, é como se metade da minha vida eu estivesse sofrendo com uma enfermidade. É muito tempo. Então, essa mulher passou 12 anos sofrendo com um sangramento, com uma hemorragia, em um tempo, em uma época onde a ciência e a medicina não eram tão avançadas quanto são hoje. Hoje em dia, possivelmente, iam tentar dar algum coagulante, alguma coisa para estancar o sangramento, talvez utilizar de algum medicamento, algum anti-inflamatório, alguma reposição de vitaminas para que ela não perdesse os nutrientes contidos ali naquele sangue, mas naquela época, além de estar passando por esse problema, ela não tinha a facilidade que se tem nos dias de hoje. Então, muito mais difícil do que nós passarmos por isso nos dias de hoje, foi a dificuldade que ela enfrentou na época. Ela passou 12 anos perdendo sangue, 12 anos perdendo sangue e tendo uma hemorragia. O corpo dela, por conta do sangramento, devia estar completamente debilitado. Voltando ao período que eu perdi ali, sangue por conta do siso, eu lembro que quando eu perdi aquele sangramento, os médicos se preocuparam muito em fazer a reposição do que eu havia perdido, de todos os nutrientes, porque aquilo era importante para a manutenção do meu próprio corpo e a minha própria recuperação. Mas ali ela passou 12 anos perdendo sangue, e o corpo dela possivelmente foi ficando cada vez mais debilitado. Com o passar dos anos, o corpo dela pode ir até mesmo ir definhando. Talvez a sua pele tenha perdido o brilho, talvez a pele dela tenha ficado completamente pálida por conta da falta de sangue, do baixo sangue no seu corpo. Talvez os seus olhos começaram a ficar fundos e a sua aparência, a sua fisionomia magra por conta da baixa de sangue. Talvez os seus lábios tenham ficado esbranquiçados por conta da baixa circulação sanguínea durante todo o seu corpo. Então, por 12 anos, essa mulher perdia sangue. Por 12 anos, essa mulher perdia vida. E como se o problema biológico, o problema fisiológico que ela passasse não fosse o suficiente, se o sangramento não fosse uma dificuldade grande o bastante, ela estava em um contexto social extremamente difícil, pois ela era considerada impura pela lei. Não precisa abrir, eu vou ler em Levítico 15, de 19 a 25. A palavra de Deus vai nos relatar a lei da época. A mulher, quando estiver o fluxo de sangue, se esse fluxo for habitual do seu corpo, ela estará em 7 dias na sua menstruação. E quem tocar nela ficará impura até a tarde. Tudo que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo que ela se sentar ficará impuro. Quem tocar no seu leito, na sua cama, ficará impuro, deverá se lavar e se banhar, e só se tornará puro ao final da tarde. Quem tocar onde ela se sentar, lavará suas roupas e se banhará em água, e ficará impuro até a tarde. Também quem tocar em alguma coisa que estiver sobre a sua cama, ou sobre aquilo que ela se sentou, ficará impuro até a tarde. O homem que tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias, e toda cama que ele se deitar
ficará impura. Quando a mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando o fluxo de sangue for por um tempo maior do que o habitual, todos os dias ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Então, essa mulher, ela era considerada impura perante a lei. Não apenas ela, mas a cama que ela deitava, o local que ela se sentava. Se eu colocasse a minha mão na cama que ela se deitou, eu me tornaria impuro. Se eu tocasse sobre a cadeira que ela se sentou, eu me tornaria impuro. Se eu colocasse alguma coisa sobre o seu leito e pegasse essa coisa estaria impura. Se eu colocasse alguma coisa sobre o local que ela se sentou e pegasse nessa coisa, eu me tornaria impuro. Então, ela era considerada impura. Além de toda a dor e de toda a problemática física, ela também enfrentava um problema social, porque ela era impura devido ao seu sangramento. Na época, quando alguém passava pelo seu ciclo menstrual, era convencional que ou a pessoa era excluída num quarto separado, num ambiente separado, até o fim daquele ciclo, ou era levada para um local fora da cidade, um arraial separado, para que ela convivesse ali, sem tornar ninguém impuro, sem tornar ninguém impuro como ela. Então, imagine, a palavra de Deus não nos fala a origem desse sangramento ou que idade essa mulher tinha. A Bíblia não relata isso, não relata quando começou e nem que idade ela tinha no relato bíblico. Mas imagine que ela poderia ser talvez ali uma adolescente e talvez o sangramento tenha começado e os seus pais falaram, não, vamos deixar ela reservada aqui por 7 dias, porque vai passar e tudo vai voltar ao normal. Passados 7 dias, o problema continuou. Talvez os pais dela, não, bora levar ela para o arraial fora da cidade, talvez venha demorar talvez 10 dias, e passado 10 dias, não passou. Talvez ela tenha ali vivido 1 mês na expectativa de cessar e não cessou. E ela ficou, meu Deus, o que está acontecendo? E com isso ela foi começando a perder ali o seu vínculo social, o seu vínculo emocional, os seus laços, as suas amizades. Quantas coisas será que essa mulher não perdeu pelo simples fato de ser considerada impura? Quantos vínculos será que ela não perdeu pelo fato de estar doente e ser considerada impura? O seu corpo sangrava bastante e a sua alma deveria estar dilacerada, completamente aflita e angustiada. Naqueles 12 anos, possivelmente ela não pôde sentir, nesse período, muitos abraços, muitos beijos, muitos apertos de mão, por conta da sua impureza. Possivelmente, ela foi se sentindo sozinha, foi se sentindo excluída, foi se sentindo desamparada, além do seu problema físico, além de todas as consequências da perda de sangue. Ela também enfrentava uma dor na sua alma, uma dor no seu coração, por ser considerada impura, por ser excluída, por muitos ser deixada só. E durante esse período, a Bíblia nos fala que ela buscou ajuda médica. Ela passou na mão de muitos e muitos médicos. A Bíblia fala no versículo 26, ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos. Então ela foi em vários médicos durante esse período de 12 anos para buscar ali a cura, para buscar ali a solução, para buscar ali a solução de todos os seus problemas. E a Bíblia fala que ela gastou tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Além do seu problema não ser resolvido, com o tempo o seu problema foi se agravando, foi piorando. Cada dia que talvez ela tentasse buscar uma solução médica, na expectativa de que fosse melhorar, o seu quadro piorava. Imagine quantas vezes ela não ouviu, olha, tem um médico fulano de tal que conseguiu curar uma menina que estava com um problema muito parecido com o teu. Ela estava com sangramento, ela foi nesse médico, chegou lá e deu certo. Então ela deve ter ido com grande expectativa, nossa, vai dar certo, agora eu vou conseguir. Chegando lá, não dava certo. Talvez ela tenha ouvido, olha, tem um outro médico a tantos quilômetros de distância que pode tentar resolver teu problema, ele é muito bom, ele pode tentar resolver. Ela vai, gasta muito dinheiro, chega lá, não dá certo. E ela foi se desgastando, ao ponto que a Bíblia fala que ela gastou tudo o que tinha. Imagine ela tendo ali a sua última quantia, a sua última porção de dinheiro e falando, olha, esse aqui vai te ajudar. E ela
pegando ali aquele punhal, pegando ali talvez aquelas moedas, pegando tudo o que lhe restava e falando, não, agora é minha última expectativa, é a minha última esperança, é tudo que eu tenho, eu vou depositar nele, eu vou testar, eu vou conseguir. E indo até lá, indo até o médico, fazendo o que o médico recomendava e não melhorando. Do contrário, ela piorava. Então, grande deveria ser a frustração dela. Muitas vezes ela deve ter procurado algum médico, muitas vezes ela ouviu falar de algum médico, passou na mão de vários médicos para tentar melhorar e não conseguia. O seu corpo sangrava, a sua alma estava dilacerada, o seu coração aflito e possivelmente a sua vida sem nenhuma esperança. Ela já havia gasto todas as suas fichas, todas as suas expectativas, depositado toda a sua esperança e o seu dinheiro ali, e nada havia dado certo, nada havia resolvido, até que chegamos nas porções dos versículos 27 e 28 do texto. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei curada. Nesse cenário tão desesperador, nesse cenário tão adverso, nesse cenário tão difícil em que ela se encontrava, surge aquele que é a esperança de todos nós. Surge aquele que é a esperança até mesmo para os desesperançados, para aqueles que não têm mais nenhuma esperança, o Senhor Jesus é a esperança. Surge aquele que acalma o vento, surge aquele que aquieta o mar, surge aquele que faz maravilhas, surge Jesus, a nossa real e viva esperança. E eu imagino essa mulher ouvindo falar de Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que ela, tendo ouvido falar da fama de Jesus, então ela ouviu alguém falar de Jesus, ela ouviu alguém falar sobre a fama de Jesus, alguém pode ter falado para alguém que estava próximo dela e ela se atentou e ouviu, alguém pode ter falado para ela e ela se atentou e ouviu, e ela ouviu falar de Jesus, mas ela não encara Jesus como uma mera possibilidade, ela encara Jesus como uma realidade em sua vida. Ela não encara Jesus como mais um médico, como um simples curandeiro. Ela não fala, eu vou até ele com a possibilidade de ser curada. Não, ela vai até Jesus com a convicção de que seria curada. Ela tinha fé que Jesus poderia curá-la, ao ponto de dizer, se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Em outra versão, se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei curada. Ela depositou toda a sua fé, ela depositou toda a sua esperança em Jesus, pois ela sabia que Jesus era poderoso para curá-la. Ela sabia que Jesus era poderoso para reverter esse quadro que ela vivia por 12 anos. Ela sabia que Jesus era poderoso para curá-la e transformá-la verdadeiramente. A fé dela e a esperança dela em Jesus são impressionantes, porque por muitos e muitos e muitos anos ela esteve doente. Ela ficou doente por 12 anos. O que moveu ela a acreditar que Jesus transformaria a sua vida? O que moveu ela a acreditar que Jesus, diferente de todos aqueles médicos que ela deveria ter passado, não iria ser mais um? Porque ela entendeu e cria que Jesus Cristo era o Messias enviado, era aquele que traria a cura, era aquele que tinha todo o poder. Ela tinha tudo para não acreditar. Ela tinha o tempo, ela tinha as decepções, ela tinha todos os seus problemas, mas ela depositou toda a sua fé, ela depositou toda a sua esperança em Cristo Jesus. Ela vê Jesus como aquele que é capaz de mudar a sua história. Ela vê Jesus com fé como aquele que é capaz de a curar. E a palavra de Deus nos relata nos versículos de 29 a 34. Vou ler do verso 28, para nos lembrarmos da história e ficar mais claro os versos finais. Porque dizia, se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei curada. E logo após ela tocar nas vestes de Jesus,
a hemorragia estancou e ela sentiu no seu corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, prostrou-se diante de Jesus e lhe declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Então ela, com fé, com a esperança e a expectativa de que Jesus era poderoso para curá-la, para mudar a sua história, vai ao encontro de Jesus e ela toca nas vestes de Jesus, ela toca na orla de suas vestes, ela toca na roupa de Jesus e a palavra de Deus nos fala. E logo no momento em que ela toca Jesus, a hemorragia cessou. E a palavra de Deus também nos revela que ela sentiu no seu corpo que estava curada daquele mal. Eu imagino essa cena dela ter passado 12 anos sofrendo de um mal, 12 anos sentindo o corpo dela perder vida, perder sangue e se esvaindo. E ela se desgasta, ela vai através de vários médicos, não consegue encontrar a solução, até que ela ouve falar que Jesus é a solução. Então ela se apega a essas palavras com fé, com esperança, vai ao encontro do mestre, encontra uma multidão que tenta de certa forma lhe impedir, ela não desiste, ela prossegue, ela insiste, e ao tocar nas vestes de Jesus, naquele momento, imagine o corpo dela sendo curado. Imagine talvez as suas células estancando ali o sangramento e o corpo dela sendo renovado. Toda aquela vida que ela perdeu por anos, toda aquela debilidade que ela poderia estar sentindo ali naquele momento, sendo quebrada, porque a palavra de Deus nos fala que ela sentiu no seu corpo. Então imagina as sensações que ela estava sentindo naquele momento, depois de tanto tempo sentindo dor, depois de tanto tempo perdendo sangue, a partir do momento que ela toca em Jesus, ali ela é curada. Ao toque que ela faz, a sua cura é simultânea, é uma experiência inigualável. O sangramento foi estancado, o corpo foi recuperado, a sua alma que estava ferida foi curada e a sua vida ali naquele instante foi restaurada. Jesus Cristo faz uma obra completa na vida daquela mulher. Jesus Cristo não restaura apenas o físico, não cura apenas o exterior, mas ele também a perdoou e lhe livrou de tamanho mal. Então Jesus vira e pergunta: quem me tocou? E a multidão estava ali apertando Jesus, como nós lemos nos versos no início da nossa mensagem. E os discípulos falam: mestre, como você pergunta se quem lhe tocou, se a multidão te aperta e te toca por todos os lados? Então Jesus fala: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. A multidão estava ali, muitos tocavam em Jesus, muitos ali poderiam até estar doentes, talvez com alguma outra enfermidade, na expectativa de serem curados, como ela foi. Mas ela teve a fé, a esperança e a convicção para tocar em Jesus e ser curada. Então Jesus fica ali questionando e ela conta tudo o que havia ocorrido, ela conta toda a sua história e Jesus fala: filha, a sua fé te salvou, vá em paz e fique livre desse mal. Então naquele momento ela foi renovada, naquele momento ela foi perdoada, naquele momento toda a sua alma, todo o seu interior foram curados, naquele momento o seu físico foi restaurado, a hemorragia foi estancada e ela estaria livre desse mal que lhe perseguia por 12 anos. E a vida, a história dessa mulher pode refletir a vida de alguns de nós que estamos aqui hoje. De repente, nós podemos estar passando por algum problema, de repente nós podemos estar passando por alguma enfermidade, por alguma doença, por alguma luta. Talvez alguns de nós possamos estar aqui se sentindo aflitos, se sentindo perdidos, se sentindo pressionados, se sentindo sobrecarregados. E a palavra de Deus nos fala em Mateus 11:28. Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A mesma esperança que surgiu na história daquela mulher, Jesus Cristo, está aqui hoje. E ele nos lembra, ele fala para nós, como filhos de Deus, que ele é a nossa esperança, ele é o nosso refúgio, não importando o problema, não importando a doença, não importando a luta que nós estejamos enfrentando. Jesus Cristo é a resposta para todos os problemas, independente dos 1000 problemas que nós possamos ter, nós temos uma solução, nós temos uma esperança, que é Cristo Jesus, o nosso Rei, Cristo Jesus, o nosso Salvador. E Jesus, ele é a nossa firme esperança. Para o pecador, ele é a salvação. Para o aflito, ele é o refúgio. Para o faminto, ele é o pão vivo que desceu do céu. Para o perdido, ele é o caminho na escuridão. Para o desgarrado, ele é o Pai celestial. Para o doente, ele é a cura. Para o abatido, ele é o renovo. Para o cansado, ele é o descanso. O nosso Senhor é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus criador dos céus e da terra, aquele que detém, aplauda o Senhor. O Senhor Jesus é aquele que detém o controle de tudo em suas mãos. Nada foge do seu controle. A rédea da história está em suas mãos. Ele escreve a história. Ele está vivo e está no céu. E em breve ele virá nos buscar. E essa é a nossa firme, viva e real esperança. Ele é a nossa esperança. Que o Senhor Jesus seja toda honra, toda glória e todo louvor pelo século dos séculos, e que venhamos a nos apegar na esperança que o Senhor Jesus está no controle de todas as adversidades e de todas as circunstâncias, e não importando o problema, Jesus Cristo estará conosco, e a nossa esperança se há guiada e norteada pela nossa fé no nosso Senhor, até o dia que Cristo Jesus voltará. Amém? Aplauda o Senhor, ministério de louvor.